Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e já quero pedir desculpa aqui pra vocês inicialmente por não estar gravando com todo o equipamento, melhor condição de som, imagem, né? Tô aqui dentro do carro, mas é porque hoje o meu dia ele vai estar extremamente corrido e isso vai trazer um pouco de prejuízo pra mim, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo, ainda mais falando de um assunto tão importante como, por exemplo, a reforma da Previdência que foi apresentada pelo governo brasileiro, né? Pelo governo Bolsonaro, a Previdência dos militares. Queria conversar um pouquinho com vocês. Primeira coisa, por que a gente vota diferente uma proposta de reforma da Previdência dos militares e dos servidores comuns? Porque os militares, efetivamente, galera, eles têm que ter privilégios. Isso é uma coisa completamente comum em praticamente todos os países. Existe nos Estados Unidos, em países europeus, etc. Porque os militares, eles correm um risco maior de vida, segundo eles. Eles não se aposentam, né, efetivamente, eles só entram para a reserva. Eles não têm direito à hora extra, por exemplo. Eles não têm direito a fazer greve. Uma série de benefícios que o trabalhador comum tem. Então, segundo eles merecem um tratamento privilegiado e realmente eles assim o fazem aqui no Brasil e em praticamente todos os países. Mas a gente sabe, galera, que a conversa do governo ela é muito forte em combater privilégios. E, proporcionalmente, digamos assim, os militares, eles são os que representam o maior déficit por militar. Então, proporcionalmente, a gente fala que um déficit de um militar, ele equivale quase a R$ 99 mil, aproximadamente, enquanto um déficit de um servidor civil, né, de um civil aí, ele equivale a mais ou menos uns R$ 3 mil. Então, é necessário fazer uma reforma da Previdência? Claro que é. Mas a mensagem que o governo passou comandando essa reforma dos militares foi que eles não estão combatendo o privilégio totalmente dos militares. Professor, mas quanto que vai economizar essa proposta de reforma dos militares? Vai economizar, segundo o nosso governo federal, em torno de 90 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Só que, um pouquinho mais, né? Quase 100 bilhões aí. Só que, ao mesmo tempo que economiza quase 100 bilhões, aumenta os gastos em quase 86, 87 bilhões. Ou seja, galera, na prática, ao longo de 10 anos, a gente vai economizar o quê? 10 bilhões de reais? Só para vocês terem uma noção, a Previdência ela custa aproximadamente 750 bilhões por ano. O que eu estou falando para vocês? Que 10 bilhões vão ser economizados ao longo de 10 anos. Isso não representa, galera, nem 1% do que a gente gasta em saúde, por exemplo, ao longo de um ano. Então é um valor ínfimo, é um valor ridículo. Além do que, essa proposta de reforma da Previdência, ela beneficia muito os cargos de alta patente. Ou seja, não era justamente o que o governo estava querendo fazer? Combater os privilégios? A ideia é que cada curso que você fizer, por exemplo, existe um curso lá, esqueci o nome, que eles falam que equivale a um doutorado, ele pode até aumentar em 70% o salário de um militar. Ou seja, eles constroem um plano de carreira que vai representativamente, né, proporcionalmente, vai aumentar muito os ganhos dos mais privilegiados. E os militares de baixa patente, que em geral, né, são os que mais sofrem aí, eles vão ter que aumentar o seu tempo de serviço, eles vão aumentar a sua alíquota de contribuição, e isso vai fazer aumentar ainda mais a desigualdade dentro da carreira dos militares. Porque aqueles que têm mais tempo de estudo, aqueles que conseguem fazer, enfim, uma especialização, aprofundar seus estudos, eles vão ter mais dinheiro para conseguir, enfim, eles vão receber mais, né, com esse plano de reforma da carreira. Então, galera, penso eu que essa reforma da Previdência apresentada pelo governo para os militares, ela foi um ponto muito falho do governo Bolsonaro, e a gente sabe, galera, que existe um lobby muito grande dos militares dentro do próprio governo Bolsonaro, só que isso não pode superar as reais necessidades do povo brasileiro. Se o governo Bolsonaro está querendo convencer os trabalhadores, e realmente isso é efetivo, que a reforma da Previdência é necessária, principalmente para combater privilégios de setor público, juízes, políticos, etc. E realmente a proposta da Previdência apresentada para os civis, ela realmente combate esses privilégios, embora tenha alguns pontos que eu ainda discordo, mas ela é uma boa proposta da Previdência. Essa proposta dos militares, ela vem para aumentar os privilégios. E, digamos assim, galera, muito mais, né, do que ver os dados em si, o importante do governo era mostrar um bom exemplo, era dar um bom exemplo para a população e mostrar que eles estão querendo combater mesmo o privilégio que os militares têm, sendo que eles são grande parte do governo ali exercido, né, grande parte dos ministros. Existe uma pesquisa que disse, galera, que o governo Bolsonaro, ele tem mais militares do que o próprio governo militar, na época da ditadura militar. Ou seja, essa proposta dos militares ela vem para enfraquecer
o debate nacional sobre a Previdência. É bem provável, galera, que a gente tenha vários políticos aí falando, meu, você quer aprovar uma reforma da Previdência mesmo, sendo que o Bolsonaro não quer mexer nem com o privilégio dos militares? Ou seja, isso desmoraliza, digamos, não completamente, mas desmoraliza bastante. E a gente sabe, galera, que o governo ele tem que aprovar rápido essa reforma da Previdência e que o Centrão, aquele deputado que vai ter que colocar a cara dele a bater para aprovar uma reforma que não é popular dentre os seus votantes, tem que ser uma proposta da Previdência ótima, que realmente combata os privilégios. E não é isso que essa Previdência dos militares mostrou, tá bom? Lembrando que eles têm que ter sim privilégios, só que eles representam o maior déficit hoje, proporcionalmente, da nossa Previdência. E essa nova proposta, ela criou um plano de carreira, coisa que não aconteceu, por exemplo, com os servidores públicos, que também eram privilegiados. Aí os servidores públicos vão falar assim, pô, mas por que os militares tiveram um plano de carreira todo modificado e eu, servidor público, não tive? Percebe? Então, espero que isso seja modificado pelo Congresso e que passe essa reforma da Previdência e que acabe com o privilégio tanto da sociedade civil quanto da sociedade militar. Belezinha? Ok? Então tá, galera, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês concordem, se discordaram, deixa nos comentários aqui que eu vou dar uma lida e é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera, até mais.